Bom, chegamos agora à nossa terceira e última parte, né? Agora vamos falar sobre o Guiena, é o Lago de Fogo. Nós estamos nessa série aí falando sobre o mundo dos mortos, né? E aqui é o Vale dos Filhos de Rinom. Esse era um local que antes, no Antigo Testamento, o povo de Israel levava os seus filhos para serem oferecidos em sacrifício ao deus Moloque, né? Eram oferecidos no fogo, né? Esse deus Moloque eram crianças que eram oferecidas a ele. Era um ídolo em que Israel pecou contra o Senhor com esse ídolo. E já no Novo Testamento, é esse local que está aqui nesse desenho, que era um lixão fora da cidade de Jerusalém, onde ficavam ali, às vezes, corpos de animais e muito lixo queimando o dia inteiro. E aí Jesus usou isso para exemplificar como realmente é o, o Lago de Fogo, né? Que ele usou aqui a palavra Guiena, que é o Vale dos Filhos de Rinom, né? Guerrená, quer dizer isso daí, e usou para exemplificar uma realidade espiritual. Lago de Fogo traduzido como inferno. Aqui a palavra no original é Guiena e foi traduzida como inferno. Essa palavra grega aqui no Novo Testamento. Aqui, ó, olha o texto dele, ó. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ou seja, aqui está se falando do lago de fogo, que a gente deve temer a Deus, que tem o poder de jogar tanto a alma quanto o corpo no lago de fogo. Mas foi traduzido aqui como a palavra inferno. Foi essa a confusão toda que acabou acontecendo. Que em algum momento a palavra inferno está sendo para sepultura, em outro momento está sendo para mundo dos mortos, e em um outro momento a mesma palavra traduzida como inferno, na verdade é para lago de fogo. Ou seja, uma hora ela está como, no caso aqui no grego, uma hora ela está como tafos, e colocada a palavra inferno, outra hora ela está como Hades, e foi colocada a palavra inferno, e outra hora ela está a palavra Guiena, e foi colocada a palavra inferno. Aí realmente fica difícil, né? Se a gente não se aprofundar um pouco mais, fica difícil da gente entender. Por isso essa confusão aí em nosso meio evangélico. Guiena, lago de fogo, traduzido como inferno. O contexto aqui é de perdição eterna. Presta atenção. Mateus 23, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E, uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Aqui, então, Jesus está falando da sentença de lago de fogo, né, como uma punição futura. Como está aqui, ó, lugar da punição futura. Guiena quer dizer isso. É outro contexto, né? Diferente do contexto de Hades e de também aquela palavra tafos, né? Que é sepultura para o corpo. Então aqui Jesus está falando que eles fazem, né, 1001 coisas para poder converter alguém, fazer um prosélito, converter, né, no caso para o judaísmo, e depois que fazem isso, eles colocam tanto peso nas costas da pessoa que faz da pessoa impossível dela caminhar, impossível dela encontrar Deus. Então ela fica 2 vezes mais já digna, né? Digamos assim, torna ela 2 vezes mais filha do inferno. E ainda diz ainda,
2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles também eram filhos do inferno, filhos do lago de fogo, nesse sentido, né? De estar na perdição eterna. O problema aqui, irmãos, um detalhe, não é ser escriba e nem é ser fariseu. Porque ser escriba e ser fariseu era uma coisa muito boa, de uma qualidade que precisavam ser de estudos e tudo mais. O problema está em ser escriba e fariseu hipócrita. É esse que é o problema. É o que eu sempre falo, o problema não está em ser policial, está em ser policial corrupto. O problema não está em ser político, está em ser político ladrão. O problema não está em ser pastor, está em ser pastor que só quer sugar das ovelhas. Não é isso? Então, só um detalhe porque esse texto me chamou a atenção. Então a palavra aqui, traduzida como inferno, na verdade ela é Geena, que é lago de fogo. A outra aqui, Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá? Veja o contexto. Aqui a palavra aqui, ó, Geena. Como escapareis do lago de fogo? Essa é a pergunta para os fariseus hipócritas, chamados de serpente e raça de víboras. Então, a palavra, mais uma vez, erroneamente, né? Não estou falando isso com arrogância nenhuma, mas ficaria muito melhor entendido se ela não tivesse sido traduzida com a palavra inferno. Vamos lá. Aqui agora é Mateus 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito ao julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Geena, tá aqui, ó. Traduzida de novo como inferno, e a palavra é Geena, que é lago de fogo. Aqui Mateus 5, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno, que está aqui. A palavra é Geena, lançado no lago de fogo, porque o contexto aqui é de perdição eterna. Traduzido de novo como inferno. Aqui já é o texto de Tiago 3, versículo 6. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. E a palavra aqui está Geena. Palavra original Geena, lago de fogo. Tártaro. Aqui já é uma outra palavra diferente, só encontra neste texto aqui de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, aqui inferno que está aqui, ó, é Tártaro, ó, abismo mais profundo do inferno, no caso, mais profundo, né, do lago de fogo, ou no mundo dos mortos, porque é uma prisão. Na verdade, o Tártaro é uma prisão, não é ainda o lago de fogo. Por que eu estou dizendo que ainda não é o lago de fogo? Porque está dizendo aqui, ó, em Apocalipse 20, que o dragão, Satanás, foi preso e amarrado e lançado no abismo. E é o mesmo aqui de, ó, abismo, né? Não é a mesma palavra tártaro. Aqui a palavra é, acho que é abussus, não sei como se lê no original. E aqui, ó,
é uma prisão, é contexto de prisão, porque aqui, ó, lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui, essa palavra inferno aqui, que é tártaro, é como se fosse uma prisão espiritual. Veja um caso aqui em Lucas 8, versículo 28 e 31. Quando ele, no caso aqui o endemoniado, né, viu a Jesus, gritou, prostrou-se diante dele e com grande voz exclamou. O demônio no corpo do rapaz exclamou assim, ó: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E rogavam-lhe, os demônios que estavam no corpo do rapaz, que não os mandasse para onde? O abismo. No caso, o abismo aqui para a prisão, que ele seria atormentado, que é onde o diabo vai ser lançado, que é esse aqui de Apocalipse 20. Entenderam? Então, o contexto de abismo é o mesmo contexto de tártaro, prisão espiritual para os demônios. Então, inferno, Hades e Sheol é lugar dos mortos. E Guiena já é lago de fogo. Então, quando você lê a palavra inferno na sua tradução normal em português, para você discernir de que está falando, você tem que ler o contexto, tanto anterior quanto posterior. Só assim você vai entender se o contexto fala de perdição da alma, né, perdição eterna, ou fala simplesmente de sepultura para o corpo, né? Aí vai ter que ser visto pelo contexto. Então aqui existem esses três mundos, né? Existe o mundo espiritual, o lado do bem e o lado do mal no mundo espiritual. Existe o mundo físico aqui, que é o nosso, que nós estamos vivendo na Terra, né? Chamado na Terra dos viventes. Também existe o lado do bem, pessoas de bem, e as pessoas do lado do mal. E também no mundo dos mortos é a mesma coisa. Existe o lado do bem, onde estava o seio de Abraão, onde estava Lázaro, e existe o lado do mal, onde estava o rico sendo atormentado. E aqui no meio, né, eu estava esquecendo já, está aqui o abismo, né, que separa um lado do outro, e aqui, né, abismo, tártaro, que seria a prisão, né? E aqui tem esse texto aqui de Lucas 20, versículo 38, que vai dizer para a gente assim, ó: Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Ou seja, aqui no mundo espiritual, onde há anjos do Senhor e onde há demônios, estão todos vivos para o Senhor. No mundo físico, nosso mundo, estamos todos vivos para o Senhor. E no mundo dos mortos, não é diferente. Estão todos vivos para o Senhor. Porque aqui Lázaro estava vivo e o rico também estava vivo no mundo dos mortos. Então, eu queria deixar essa explicação para vocês. E já para a compreensão, né, final, a eternidade. Ou seja, o reino de Deus é eterno e também um lago de fogo é eterno. E aí todos vivem, seja com Deus ou seja sem Deus, estão todos vivos. Porém, né, como entendemos, só em Deus há a vida verdadeira, a vida plena, né? Porém, como vimos em outros textos, Deus deve ser temido porque só Ele tem o poder de lançar tanto a alma como o corpo no lago de fogo. Então, eu desejo que Deus possa ter cada vez mais liberdade para agir na sua vida, que você possa dar atenção ao Senhor Todo-Poderoso, porque está em jogo a sua alma, está em jogo a sua vida eterna, seja para viver com Deus, seja para viver sem Deus.
no descanso com o Senhor ou em tormentas sem o Senhor. Eu desejo que você receba o Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Paz a todos.